Olá, eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 42. Alguns versículos, vai dizer assim para nós: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós apercebido. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O texto fala do retorno de Jesus. Que Jesus vai retornar para buscar o seu povo. Por que não falarmos sobre o arrebatamento? E aqui, vamos deixar aqui o texto um pouco congelado, não em importância, mas porque eu quero considerar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro nós vamos gravar a palavra vigiai, depois nós vamos guardar a palavra considerai e depois a palavra apercebidos. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que o arrebatamento da igreja é um evento iminente, a qual não será visível aos olhos de todo o mundo. Nem todos verão o arrebatamento da igreja. Vão saber que aconteceu, porque depois de a igreja ser arrebatada, o povo de Deus ser arrebatados, vai haver uma catástrofe, vai haver acidentes, vai haver o desaparecimento de muitas pessoas. Então vai acontecer um caos na terra. E esse evento, ele é singular, é particular, é só para quem está aguardando o retorno de Jesus Cristo. É só para quem acredita no arrebatamento da igreja. Então a palavra vigiai me chamou muita atenção no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque ela tem algum significado, que é estar alerta, atento, vigilante e cuidadoso. Jesus diz, que vigiai e orai. Isso é manter o coração desperto contra as tentações, pensamentos negativos e está cuidando das atitudes espirituais, morais, para estarmos vivendo uma vida na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então a palavra vigiar, ela é muito importante, porque vigiar é estar alerta, atento, vigilante e cuidadosamente, porque se trata de um evento iminente em que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele vai acontecer, mas estejamos desejosos, para esse grande dia. Então é para você que aguarda o retorno de Cristo, é para você que aguarda o arrebatamento da igreja. Você não pode estar dormindo, você tem que estar vigiando, acordado. Você precisa estar atento, você precisa manter o seu coração desperto, alerta. Então eu estou te alertando hoje. Você não pode estar dormindo, mas esteja vigilante.
Então, vigiai e orai para não perder esse evento. Para quem está aguardando o Senhor, né, ou seja, o arrebatamento, né, porque você não sabia ou não sabe nem o dia nem a hora, né? Então esse vigiar é para isso. É para você que está aguardando o retorno de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, Jesus buscar o seu povo, né? Mas você não sabe nem o dia nem a hora, então você precisa estar aguardando com muito cuidado, cuidadosamente. Se nós soubéssemos o dia e a hora, seria fácil. Mas como nós não sabemos, então nós precisamos estar atentos, né? A segunda palavra que eu disse para você gravar ela e guardar, não esquecê-la. Você nunca pode esquecer disso, de vigiar, de orar e de considerar. Essa palavra considerar é uma palavra que está na segunda pessoa do plural, ou seja, vós. Então vós precisa considerar os cuidados acerca do arrebatamento da igreja. Ou seja, a segunda pessoa do plural, que é o mesmo, né, que refletir, é o mesmo que ponderar, é o mesmo que analisar, é o mesmo que examinar, é o mesmo que dar atenção a algo. E aqui é a um chamado, né? Então, a Bíblia nos diz acerca do refletir profundamente, cuidadosamente, examinar cuidadosamente. Nós temos a palavra lá em Ageu, né, 1:7, e também em Hebreus 12 e versículo de número 3. Então, essa palavra considerar, e você nunca pode esquecer de praticá-la quando se diz acerca do arrebatamento da igreja. Então examine profundamente e cuidadosamente, para que você, a gente não seja pego de surpresa nesse grande dia. Também nós temos aqui a palavra apercebidos. E nesta palavra apercebidos, a gente precisa ser relevante. A gente precisa dar importância. Não a tenha como algo banal, porque é característica de uma igreja ou de alguém que quer ser arrebatado, que anseia pela a vinda de Jesus, pelo arrebatamento da igreja, que anseia em ver Jesus nos aires e sair daqui ao encontro dele, levado pelo Espírito Santo. Então, apercebido é o mesmo que alertado, preparado, notado ou munido de algo. E aqui eu quero dizer para você que, acerca do arrebatamento da igreja, você não está mais nécio, mas você está alertado hoje. O arrebatamento da igreja é coisa séria. Jesus vem, ele vai arrebatar a sua igreja e breve ele virá. Então esteja hoje alertado, esteja hoje preparado, sinta-se notado, esteja munido de fé, né? Porque a palavra do Senhor, em Romanos 10 e 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje eu estou te falando acerca da palavra do Senhor. Então leia a Bíblia, procure textos que falam sobre o arrebatamento da igreja e deseje, crie no seu coração esse desejo de ser arrebatados. Porque Jesus, ele vem buscar o seu povo, a sua igreja.
O arrebatamento da igreja é real. A Bíblia diz para nós acerca desse apercebidos, né? Você precisa estar preparado, você precisa estar pronto, você precisa estar precavido ou vigilante acerca do arrebatamento da igreja. Apercebidos te leva a uma conotação ou a um estado de preparo, de prontidão, né, de estar alerta acerca do arrebatamento da igreja. Então esteja vigilante para esse evento iminente, né? E quando eu digo isso, iminente, é porque a qualquer momento pode acontecer algo futuro, mas algo que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a um mês, né? Então, esteja precavido, pronto para esse momento. E isso eu estou falando sobre, e em especial, o retorno de Jesus Cristo, né? Nós precisamos estar em um estado de prontidão espiritual, né? Ou seja, preparados espiritualmente, né, para encontrar com Jesus. Porque quem não está espiritualmente preparado, esse tal não vai ser arrebatado. Então, para que finalizamos, ou para que possamos finalizar, né, essa parte, ou esse alerta que hoje o Senhor tem colocado no meu coração para divulgar a todos vocês acerca do arrebatamento da igreja, um assunto que a gente nem vê falando mais, muito difícil, né? Ouvir falar sobre o arrebatamento, a condenação do pecado, né? Eu quero falar que para quem é o arrebatamento, né? Ou seja, quais são as características que precisamos ter para esse grande evento. Então, eu vou te dar alguns versículos, mas você pesquisa, você leia para você ver. Então, nós precisamos, para quem quer ser arrebatado, precisamos ser uma noiva pura, né, que está lá em 2 Coríntios 11:2. Precisamos estar vigilantes, Mateus 24:42-44. Precisamos permanecer de pé, Lucas 21:36, mas de pé na presença do Senhor Jesus. Deseje a vinda do noivo. Deseja a vinda de Jesus. Apocalipse 22:20-21. Mantenha suas lâmpadas acesas. Mateus 25:1-10. Guarde a palavra de Deus. E aí você tem que guardar no seu coração. Apocalipse 3:10. E 2 Timóteo 4:3. E permaneça também na posição de embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5:20 e 1 Tessalonicenses 4:16-17. Esse eu quero ler para você. Porque um país, quando ele está em guerra, ele tem embaixadas. O que o outro país faz? A primeira coisa é retirar os seus embaixadores daquele país para ele não sofrer retaliações, represálias ou para não ser atingido. Então nós estamos aqui no Brasil e nós precisamos nos manter na posição de embaixadores de Cristo. Em breve Jesus vem nos buscar. E na posição de embaixador, assim que ele vir nos buscar, ele vai, assim que for acontecer o arrebatamento, vai acontecer uma guerra, um período de dor, de muita dificuldade. Então, na posição de embaixadores, Jesus ele vem nos tirar
daqui para nos levar para o nosso país, para a nossa terra natal, que é o céu. Então, o texto que ilustra esta retirada dos embaixadores de Cristo da terra para o céu é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos aires, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus queridos e amados ouvintes, que esta palavra, que esse alerta possa fazer com que você seja levado a um estado de prontidão, de preparo para esse grande evento. Que você seja arrebatado, que você possa ir morar com Cristo. Deus te abençoe.